Em uma reunião de sprint planning, a equipe não aceitou uma user story, uma história de usuário. Qual poderia ter sido a possível razão para isso? Selecione a melhor resposta. Que ocorre, gente? Aqui está com um espaço meio reduzido, né, para eu desenhar. Eu acabei não trazendo uma figurinha do Scrum aqui, mas basicamente a gente tem aqui, e vamos supor que isso aqui seja o meu backlog do produto, onde estão todas as minhas histórias de usuário, tá? E vamos supor que esta linha aqui seja a minha sprint. Então, eu tenho o planejamento da sprint aqui, e eu tenho a sprint review, que é quando eu entrego o incremento, né, de fato, né, que eu produzi dentro dessa sprint. A gente tem que tomar um certo cuidado nessa questão, porque a equipe que não é o cliente que não aceitou, tá? É a equipe que não aceitou uma história de usuário na sprint planning, logo aqui no começo. Então, eles falaram assim, eles estavam planejando e aí chegaram a um acordo lá com o patrocinador, desculpa, com o Product Owner, né, que ia ser feito essa história de usuário, essa história de usuário e essa história de usuário aqui. E na hora que eles foram verificar essa terceira história de usuário, eles falaram, não, essa aqui nós não vamos aceitar, não. Por que será que eles não aceitaram? Aí a letra A diz, a história do usuário não passou nos testes de aceitação necessários. Não faz sentido, porque essa história sequer foi implementada. O pessoal está em planejamento ainda, eles estão escolhendo, né? Refinando ainda mais, ela já foi refinada, mas escolhendo as histórias e fazendo um planejamento do trabalho necessário aqui para poder implementar essa história. Não é porque não passou no teste de aceitação, porque ela nem foi codificada ainda, né? Se a gente estiver falando de software. A história do usuário não atendeu aos critérios de Invest? Essa é a resposta correta e eu já vou falar o porquê, tá? O Scrum Master rejeitou a user story? Não é essa, porque não é o Scrum Master que rejeita, né? Quem faz a rejeição aqui na planning seria a própria equipe, né? E a equipe pode, né, rejeitar essa história, por exemplo, por ela não atender a esses critérios aqui do Invest. A letra D diz, a história do usuário não atendeu os critérios da definição de pronto. Isso também não está certo, porque uma história vai atender a definição de pronto depois que ela foi implementada. Se eu tivesse aqui na Sprint Review, poderia até ser, né, que aquela história não seria aceita, mas também não seria a equipe que deixaria de aceitar, seria ou o PO, ou o cliente, ou a equipe mesmo, poderia dizer o seguinte, não, realmente, essa história aqui não pode ainda ser colocada em produção, porque ela ainda não atendeu a definição de pronto. O que é um exemplo de definição de pronto? Né? Significa que uma história, por exemplo, foi codificada, que ela foi testada por todos os tipos de testes que foram previstos, que de repente ela passou por alguma inspeção, é muito comum, né? Às vezes você tem inspeção de código, dependendo, né, do software que você está produzindo, se for algo de mais missão crítica, você pode ter que fazer algum tipo de documentação em algum lugar específico, né? Documentação de usuário. Então você pode colocar tudo isso na definição de pronto. Mas repare que a gente vai saber se uma história atendeu ou não uma definição de pronto depois que a história foi finalizada, e não no momento em que ela está sendo planejada. Um outro conceito que poderia ter a ver aqui é a definição de preparado, que não apareceu aqui, né, em nenhuma das opções, mas que pode ter relação com essa letra B aqui. Definição de preparado, chamada também de definition of ready. O que é? É um mínimo que uma história tem que ter, né, em termos de clareza, por exemplo, para que ela possa ser aceita aqui na planning, para que a equipe possa dizer, não, olha, essa história aqui a gente pode seguir com ela, porque ela tem alguns requisitos mínimos, né, para a gente poder implementar. Então, se fosse definição de preparado ou definition of ready, a letra D, que foi aqui quase todo mundo marcou, acho que todo mundo que colocou aqui a marcação marcou a letra D, poderia ser colocada, mas definição de pronto não, porque como eu disse, ela está depois que a história já foi implementada. Agora, o que é o Invest? Invest é um acrônimo, né, que é muito badalado, muito utilizado na prática aí, que diz o seguinte, uma história, para ela ser uma boa história, na definição, né, em tempo de definição ainda, ela tem que ser independente, então ela tem que ser autocontida, ela tem que ser negociável. Esse é um critério até interessante para quem não está acostumado com a agilidade. Negociável significa o seguinte, olha, a história ela está definida inicialmente, mas há uma margem para discussão ali, né? É o oposto de eu ter um requisito completamente definido. Por isso que a agilidade ela funciona de uma forma diferente, né? A história do usuário, eventualmente, ela pode ter algum tipo de variação ali, de refinamento, mesmo ao longo da implementação. Ela é
né, ela gera valor para o cliente aqui, ela é estimável, quer dizer, eu tenho condições de estimar essa história, né, eu tenho um conjunto de informações mínimo, ela é pequena, eu não devo ter histórias muito grandes, até porque quando a gente usa o Scrum, a gente tem iterações pequenas e a história tem que caber ali dentro daquela iteração e ela tem que ser testável. Então, mais uma vez, né, se eu estou aqui em tempo de planejamento, o que eu vou ver é se a definição da minha história atende a todos esses critérios. E não se a história passou no teste de aceitação ou sequer se ela passou na definição de pronto, porque a definição de pronto a gente só vê depois da história implementada, testada e passada por todos os detalhes, tá? Então, atenção, por isso que eu falo, gente, aqui, ó, eu desconfio que alguns de vocês aqui, alguns não, mas pelo menos um, e claro que eu não estou falando de ninguém especificamente, tá, gente? Porque todo mundo marcou letra D e não era letra D. Às vezes é porque vocês batem o olho lá, alguém marcou e vai todo mundo junto. Então, tomem cuidado com isso na hora de dar a resposta para pensarem aí pela própria cabeça, tá? Então, a resposta correta é a letra B de bola aí. E se você gostou desse vídeo, dessa explicação, é claro, você tem interesse em gerenciamento de projetos, tem interesse na certificação PMP ou na certificação CAPM, que é a irmã mais nova da PMP, né, para quem ainda não tem experiência em gerenciamento de projetos, e é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para que você possa clicar, assistir ao vídeo explicativo e, se for do seu interesse, já se inscrever. A gente tem uma próxima turma começando no dia 22 de agosto, só que olha só, se inscrevendo agora de imediato, além de ter um descontão, você já pode começar os seus estudos na turma atual e também participar integralmente da próxima turma, que é a turma 34, que começa lá no dia 22 de agosto, tá? Então, olha só, duas vantagens, um tempo maior de acesso, um tempo maior do meu suporte a dúvidas e também um descontão. Se é do seu interesse, clica no link, vai lá, assiste o vídeo, faz o seu cadastro na lista de espera que a gente vai entrar em contato com você para que você possa fazer a sua inscrição. Quanto antes você fizer a sua inscrição, mais barato você paga. Um abração, até a próxima, tchau, tchau.